E olha, bora então agora ao vivo para Corumbá. Chicão de Barros está lá para a gente entender o comportamento de uma onça pintada. Chicão de Barros, vamos conversar com o médico veterinário, porque, Chicão, não é normal, não é comum, mas acontece ataques de onças contra seres humanos, né? Qual que é essa repercussão aí em Corumbá, hein, Chicão? Bom dia para você. Bom dia, Rodrigão. Bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral MS. Rodrigão, quando acontece um caso como esse não é um caso isolado, outros casos, mas é bom que a gente diga, pouquíssimos casos de ataques de onças a seres humanos foram registrados. E o que acontece é que as pessoas têm que tomar muito cuidado. A gente não sabe ainda, a perícia ainda não chegou ao final do que aconteceu na dinâmica desse caso com o seu Jorge Arello, que acabou aí perdendo a vida num ataque de onça, como tudo está indicando até agora, né? O corpo foi encontrado aí pelas pessoas que estavam fazendo as buscas pelo Jorge, mas enfim, nós temos que entender o que pode ter ocasionado esse ataque dessa onça a esse caseiro. E o Diego Viana, que é médico veterinário e acompanha há muito tempo o comportamento das onças aqui no Pantanal, pode falar pra gente o que pode ter acontecido para ocasionar esse ataque. Bom dia. Bom dia, Chicão. Primeiramente, aqui como ser humano e pesquisador, eu presto todas as minhas condolências à família do seu Jorge nesse momento difícil, diante dessa tragédia. E é muito importante, como você falou, a gente esperar agora o resultado da perícia, dos profissionais capacitados para isso, para a gente entender o que realmente aconteceu. Existem alguns fatores, algumas situações que podem ocasionar esse tipo de acidente raro, mas que pode acontecer. E é muito importante que a gente, agora como pesquisador e também como sociedade, saibamos como nos prevenir para que casos como esse não voltem a acontecer no Pantanal. Existem algumas formas, algumas precauções que as pessoas que moram nessas regiões devem tomar? Sim, existem várias técnicas que já foram testadas historicamente pelos cientistas e isso deve sim ser implementado em comunidades, em propriedades rurais e também em pesqueiros como nesse caso. Cercas elétricas para proteger essa área de habitação, alambrados, repelentes luminosos ou repelentes olfativos também são estratégias que são eficazes e que podem sim evitar com que acidentes, tragédias como essa aconteçam novamente. Você conhece essa região onde aconteceu esse caso? O que você pode falar para a gente sobre essa região? Eu e outros pesquisadores já visitamos essa região. Há mais de 20 anos já foram iniciados trabalhos naquela área e é o que a gente conhece ali da região. É um ponto de refúgio quando o rio está cheio e aí os animais tendem a ficar ali, mas também é nesse momento que eles compartilham o mesmo ambiente que as pessoas. Então, é sim de suma importância que a gente saiba como proteger as pessoas nesses ambientes no Pantanal, que é o berço da coexistência entre pessoas e onças. O Rodrigo tem uma pergunta do estúdio. Rodrigo, ele está te ouvindo. Chicão, há um questionamento, Diego, que a gente gostaria de saber, que é o seguinte, né? Há uma especulação que as onças se aproximam desses locais por conta de alimentação. Porque o turista pode alimentar, porque assim, uma coisa é a gente ir encontrá-la ali no habitat dela. A outra coisa é ela se aproximar de um pesqueiro, de um prédio, de uma casa e atacar um ser humano. Há possibilidade de alimentos estarem ali, terem atraído essa onça? Nesse momento é muito importante a gente primeiro, respeitar toda a dor da família, mas sim, a gente tem um histórico na região do ocorrido, não exatamente no pesqueiro, mas em toda a região do Touro Morto, Rio Aquidauana e Rio Miranda, dessa ceva, da prática de fornecerem alimentos para os animais e com isso os animais perdem esse receio da aproximação com os seres humanos e pode gerar acidente. Não estou afirmando que foi esse o caso desse fatídico tragédia, mas é uma coisa que acontece na região e no Pantanal. Existe a superpopulação também de onças, tem gente que diz que isso está acontecendo. O que é que você pode dizer a respeito disso? É muito importante essa pergunta, Chicão. Hoje o que a gente tem de indícios de diversos pesquisadores, são mais de 190 pesquisadores do mundo inteiro, que avaliam populações em diferentes regiões do Pantanal. E o que a gente vê até hoje é que no final da década de 60 a pressão de caça era muito grande, com a proibição da caça, essa população de onças e de outras espécies se restabeleceu, nós temos uma população equilibrada de onças e em todas as áreas, inclusive unidades de conservação, nós não temos uma tendência de aumento populacional,
Mas sim, para nós é muito importante trocar informação com as pessoas que estão no Pantanal para a gente entender essa dinâmica populacional das onças. Mas nesse momento não temos uma superpopulação de onças no Pantanal. O Rodrigo tem uma outra pergunta do estúdio. Pois não, Rodrigo? Doutor, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp que eu repasso ao senhor, que é o seguinte: a equipe teria sido atacada, né, perto dos restos mortais, infelizmente, do caseiro. Por que a onça ela tem esse instinto de predadora? Por que ela teria atacado esse grupo? Porque ela estaria ali perto, né, entre aspas, da presa dela, é isso? A onça, assim como qualquer predador, e a gente pode trazer até para animais domésticos, ela tende a defender o seu território, o seu alimento, e isso provavelmente pode ter sido um gatilho para esse possível relato de ataque nas equipes de busca. Mas tínhamos policiais militares ambientais na região que sabiam como atuar nesse tipo de situação. Só para a gente finalizar aqui, Rodrigo, também de minha parte, a não ser que o Rodrigo tenha outra pergunta do estúdio, mas e com relação aos pesquisadores, é verdade que a revolta nesse momento de pessoas com relação, quando acontece um ataque desse, existem pessoas que ficam revoltadas com o trabalho de pesquisadores? Sim, é muito comum, Chicão. Infelizmente, a gente acaba sendo atacado. E é muito importante ressaltar que o trabalho do pesquisador é o progresso da sociedade, da humanidade. E aí, quando a gente pensa em coexistência humano-onça no Pantanal, essa coexistência deve ser benéfica tanto para as pessoas quanto para as onças. Eu, como pantaneiro, me preocupo muito com o meu povo pantaneiro, assim como todos os pesquisadores que aqui estão também se preocupam com a população. Então, nosso trabalho é auxiliar essa coexistência de pessoas e onças, e não somente pensar na onça, a gente pensa nas pessoas do Pantanal. Obrigado, Diego. Olha, Rodrigo, a gente fica, como disse o Diego no início da entrevista, os nossos sentimentos da família. É realmente um momento muito difícil. Agora, esses procedimentos, eles têm que ser adotados e as pessoas precisam entender que nós moramos no Pantanal. Moramos numa área em que tem animais selvagens e todo cuidado é sempre pouco. Eu volto ao estúdio com você. Bom, Chicão, obrigado. Mande um abraço ao doutor, né, ao médico veterinário. Realmente, a gente está invadindo demais a fauna, a gente está invadindo demais a flora. Quando a gente fala em Pantanal, né, Chicão, a gente vê a maior planície alagável do planeta. A maior população da região ali centro-oeste de onças pintadas, ela está no Pantanal. Obrigado, viu?